vou gravar a aula. Então, é isso que a gente vai trabalhar na data de hoje. Tá bom, galera? Nós vamos finalizar, então, a nossa membrana plasmática. Vocês viram lá que a gente falou das características, da permeabilidade seletiva, controla o que entra, o que sai, é formado por 2 camadas de lipídio, de gordura, no meio delas um fosfato que ajuda a segurar. Eu tenho lá as proteínas, que é por onde entram e saem as substâncias, né? Mostrei uma foto para vocês, vou mostrar outra. Olha aqui que interessante. Isso aqui é a membrana plasmática. Olha o lipídio aqui em cima, a gordura. Olha a gordura embaixo. Esses risquinhos, essa cauda, né? Isso aqui é o fosfato. Então, olha lá, a água tentando entrar e não consegue. Como a água tentando sair, não consegue. Olha aqui 2 desenhos da membrana plasmática. 2 desenhos. Eu tenho aqui em azul, os lipídios. Tenho aqui em preto o fosfato. Esse carinha alongado é a proteína. Essa é a entrada, a porta de entrada e de saída de todas as substâncias. Tudo que entra ou sai da célula é por essa estrutura aqui, ó, proteínas carregadoras. Então, são substâncias que vão, obviamente, aí, ter aí essa menção de levar essas substâncias para dentro e para fora, certo? Muito bem. Aqui do lado também tem um outro esquema, tá? Também tem uma outra representação, só de um layout diferente. Tenho a minha proteína em laranjinha, tenho o meu fosfato em cinza. Olha a proteína aqui, meio externo, a água entrou. Essa proteína ela é giratória, a água fica dentro da célula, do meio intracelular, e as excretas vão embora por essa ação. Então, aqui eu tenho aí a denominação. Aqui eu tenho também outro esquema da minha membrana plasmática. Olha que interessante. O roxo são os lipídios, o amarelinho, amarelo é o fosfato. E o azul, olha aqui o buraco que esse azul faz. É desse espaço. O azul são as proteínas. É por onde a célula vai entrar, as substâncias vão entrar e vão sair, certo? Então, isso aí é característico. Nós vimos lá, obviamente, os tipos de transporte, tá? Nós vimos os tipos de transporte. Então, eu tenho aqui o transporte por difusão simples, que está aqui, ó. Olha, mas quem está respirando no microfone aí? Desliga esse microfone aí. Diogo, desliga esse microfone. O meu tá desligado, Pro. Acabei de ligar. Então, quem está com o microfone desligado? Acho é o que é do Chagas, né? acho que é do Chagas, é. Então, vou bloquear esse moleque agora. Pronto, tá bloqueado. Deixa eu respirar depois. Bom, desculpa, Diego, achei que fosse você. Perdão, gatinho. Ó, aqui, ó, embaixo, eu tenho o que a gente chama de osmose. Olha que interessante. Eu tenho aqui no meio uma MSP. O que é isso? Uma membrana semipermeável. Se é uma membrana semipermeável, isso aqui é osmose. Olha que interessante. Desse lado, eu tenho água pura. Desse lado, eu tenho 5% de açúcar. Eu tenho mais soluto. A minha concentração desse lado direito está mais concentrada. O que acontece para equilibrar a concentração? A água, o solvente, passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Olha o que aconteceu aqui, a quantidade de água que aumentou, porque saiu desse meio para esse, para tentar diluir a situação. Olha essas 2 imagens aqui, que interessante. Eu tenho aqui, ó, a minha hemácia. Ela aqui está isotônica, a mesma concentração dentro e a mesma concentração de soluto fora. Olha o que aconteceu aqui. Aqui, a célula está o quê? Plasmolizada. Ela está murcha. Por quê? Fora está hipertônico e dentro está hipotônico. Menor concentração dentro, mais salgado ou mais doce fora. O que a água que está dentro da célula faz?
sai de dentro da célula para o meio externo. Por isso que ela fica murcha. Olha aqui esse outro exemplo que está aqui. Parece uma bola de basquete rachadinho. Olha o tamanho dessa... Sai daí, velho. O tamanho dessa célula para essa aqui. Olha que essa célula aqui, ela está maior, ela está inchada. O que são essas rachaduras? Ocorreu a lise celular, ocorreu o rompimento da membrana plasmática. Por quê? Porque dentro da célula está mais concentrado. A célula está hipertônica. Fora está hipo. O que acontece com a água? Entra. A água entra. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais. O que vai acontecer? A membrana plasmática vai romper. E aí eu tenho o rompimento e a morte dessa célula. Tá? Olhando esse último esquema, olha que interessante. Eu vou começar daqui, ó. Esse meio está isotônico. Olha as concentrações aqui em cima, que legal. Eu tenho 4 bolinhas grandes, que é soluto. Eu tenho 4 bolinhas grandes, que é soluto. O meio e a célula têm a mesma concentração. O que acontece com a água aqui? A água não acontece nada, ela não entra nem sai. Olha esse cara aqui. Repara o tamanho dessa célula. Olha o tamanho dessa célula. Ela está inchada, porque ela está com mais água. Olha aqui em cima. Oh, mas que merda. Eu tenho 4 soluto fora e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soluto dentro. Dentro da célula está mais concentrada. Fora está menos. O que a água entra de fora para dentro, obviamente, tornando essa célula inchada. O que vai acontecer aqui nessa célula? Com toda certeza, vai acontecer lise celular, o rompimento dela, tá? E por último, olha aqui o que está acontecendo. O meio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluto. Dentro da célula eu tenho 4. Aonde está mais concentrado? O meio. Então, o meio está hipertônico. Fora está hipo. A água vai do menos concentrado para o mais, na osmose. Então, a água sai de dentro da célula para fora. Por isso que a célula parece um peixinho aqui, mas não é um peixinho, não. É a célula plasmolizada, é a célula murcha. Beleza? Isso foi o que nós vimos em aulas anteriores. Hoje, nós vamos ver as especificações da célula. Eu quero que vocês guardem os 4 primeiros. Está em ordem de importância. Microvilosidade, o que é? Se você pegar o seu estômago, galera, o seu estômago, ele é altamente ramificado. Ele é altamente ramificado. Para quê? Para aumentar a superfície de contato, para que a absorção seja maior. Vou dar um exemplo para que você entenda. O que enferruja mais rápido? Uma barra de ferro compacta ou um pedaço de bombril? É uma pergunta, tá? Pedaço de bombril? Claro, com toda certeza que é o pedaço de bombril. Por que é o pedaço de bombril? Porque o pedaço de bombril tem mais superfície de contato. O oxigênio está incidindo em mais área do que a barra de ferro. A barra de ferro, ela começa a enferrujar só onde tem contato com o ar. Dentro dela, não está contato com o ar. Então, ela não vai enferrujar. Então, o bombril, ele tem mais superfície de contato, o que torna esse processo de ferrugem um processo muito mais rápido. Então, o teu estômago, ele é altamente ramificado para aumentar a superfície de contato e para que você possa ter uma absorção melhor dos alimentos. Então, isso aqui vai acontecer no revestimento da mucosa intestinal. O que é revestimento da mucosa intestinal? É do seu intestino, filho. Tanto do grosso quanto do delgado. Ele é altamente ramificado para melhorar essa absorção dos nutrientes. Beleza? Guarda isso, galera. Só tem isso no intestino. Tanto no grosso quanto no delgado. É o intestino que tem essas microvilosidades, tá? Agora, eu tenho as interdigitações. Muito bem, o que é isso?
Isso são pontos, presta atenção em mim, de união entre uma célula e outra. Olha aqui a minha mão. Está olhando minha mão? Eu tenho no meio delas um ponto vermelho. Esse ponto está servindo de cola, de estrutura de ligação entre as minhas duas mãos, que são células. O que está acontecendo aqui? Aquele ponto em vermelho está grudando uma célula na outra, em um único ponto. Por isso que ele chama interdigitação. Aonde é que está isso? Na tua pele. Se você fizer assim, ó, se você tentar abrir a sua pele, você não vai conseguir. Por quê? Porque ela está grudada por interdigitações, por pontos entre uma célula e outra, fazendo com que elas fiquem coladas. Legal? Agora, presta atenção. Existem locais onde esse ponto apenas não é suficiente. Quer ver aonde? O seu coração, filho. Já parou para pensar que o seu coração está bombeando sangue 24 horas? Se ele parar, já era. Caixão e vela preta. Você morreu. Não tem outra conversa. Então, no coração, as células têm que estar mais grudadas. E aí entra o que a gente chama de desmossomos. Olha aqui para mim. Olha a célula do meu coração. Uma grudada com a outra, na extensão total. Para que isso? Para que ela não escape, para que ela não abra, em hipótese nenhuma. Se essa célula abrir igual está na minha mão, o que acontece? Você vai ter uma hemorragia interna, você morreu. É simplesmente assim. Agora, essas células são grudadas, são compactadas, obviamente, para que isso não ocorra. Então, a diferença está no ponto de união. Interdigitação é um único ponto. A célula não precisa fazer muita força, tipo um tecido, tipo, por exemplo, a epiderme da mão. Nos desmossomos, aí acontece diferente. Eu tenho que ter uma união perfeita na extensão toda da minha célula, para que não ocorra vazamento e para que a minha célula não fique prejudicada. Se ocorrer vazamento no coração, simplesmente a pessoa vem a óbito, tá bom? Cílios e flagelos, os dois servem para movimentação. Existem alguns organismos, como bactérias, que têm um flagelo, tá? Que nós vamos ver aí posteriormente as células. E nós temos bactérias que, por exemplo, têm 3 flagelos, como o vibrião da cólera, que causa uma doença denominada cólera. Esse cara tem 3 flagelos, tem 3 prolongamentos. Esse prolongamento, ele balança e promove o movimento. Nossa célula humana, os nossos espermatozoides, também tem flagelo, mas tem um só, tá? E tem alguns organismos que têm cílios. Pensa o cílio do olho? Imagina esse cílio a volta inteira do cara, que vai auxiliar ele a locomoção, para que esse cara possa se locomover com mais facilidades, tá? Bom, invaginações de base são buracos, são depressões que eu tenho em alguns tecidos para aglomerar, para ter o aumento de substâncias ali, tá? Isso é principalmente para ter aí substância líquida. Então, é como se o meu tecido tivesse assim retinho, aí ele faz assim, ó, uma vala, ele faz uma invaginação. E nesse buraquinho que fez, eu tenho uma presença da água para que o meu tecido possa absorver melhor. Beleza? Cutícula é uma proteção externa. Isso está relacionado principalmente em certos animais. Por exemplo, a minhoca. A minhoca tem uma cutícula que promove o revestimento desse corpo externamente. Na minhoca, ela respira pela pele. O que a gente chama, presta atenção no que eu vou falar, de respiração cutânea. Cutânea é uma respiração pela pele. Então, essa pele tem que estar úmida. Por isso que, no caso, os anerídeos, as minhocas, estão sempre em ambientes com bastante umidade. Por exemplo, eu vou pescar, preciso pegar umas minhocas. Eu não vou numa terra que está seca. Eu vou numa terra, geralmente, debaixo de uma árvore, onde a probabilidade de encontrar minhocas é bem maior. Tá certo? E, por último, cimentos intercelulares.
também são pontos de ligações entre, obviamente, as células. Só que aí eu não tenho um ponto só, eu tenho 2, 3 pontos. Não são ele na totalidade, mas eu tenho aí alguns pontos a mais, tá? Invaginação de base, cutícula e cimento intercelular é difícil ser solicitado. O que mais aparece é microvilosidade, interdigitação, que é o único ponto, desmossomos é uma união completa dessas células e os cílios e flagelos servem para a locomoção. Beleza? E por último, a gente vai estudar a parede celular. O que é a parede celular, gente? É uma proteção. É uma proteção que a minha célula vegetal ela tem. Lembra que quando eu expliquei osmose na quarta-feira, na segunda, perdão, a gente fez o desenho da célula animal redondinha, igual eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz aqui, ó, redondinho, tá? No caso, a célula vegetal, ela tem uma estrutura sextavada, que é impregnada por um carboidrato, a celulose, que faz com que essa parede seja resistente, tá? Para que esse vegetal consiga crescer. Você pega aí, por exemplo, vegetais, araucárias, que tem 50, 60 metros. Você fala, meu Deus do céu, mas como é que esse cara consegue subir desta forma? E aí você vai entender que ele consegue ter esse tamanho por microestruturas que protegem a célula, chamado de parede celular, tá? Então, a parede celular também é chamada de membrana celulósica ou parede esquelética. É composta de celulose, que é um carboidrato. Na verdade, um carboidrato não. Ele é um polissacarídeo, formado de mais de 11 monossacarídeos. Se não me falha a memória, a celulose tem 3.000 monossacarídeos unidas. Então, é uma estrutura bem proteica, né? Estrutura realizada a cobertura de alguns seres, como plantas, fungos, bactérias, tem aí a presença dessa parede celular, tá? Formada principalmente de celulose, conhecida como membrana celulósica, sem problema. Celulose é um açúcar, é um polissacarídeo. A função mais importante é fornecer proteção à célula, fazer com que a célula cresça e possa ser suportada célula a célula para que esse vegetal possa ir crescer. Presente também algumas bactérias, fungos e protozoários. Por que bactéria? Para proteger, gente. Para proteger dos nossos anticorpos, tá? Então, esse organismo, ele precisa, obviamente, estar aí protegido, tá? Estrutura rígida que atrapalha algumas mudanças morfológicas do organismo, como a inflexibilidade da parede celular, as células não conseguem mudar sua forma. Muito bem. Você vai numa plantação, você vê lá um pé de couve. Você pega o pé de couve, você chacoalha ele, você mexe nele. Sai fora aí, na sua casa, tem uma árvore gigantesca aí na rua. Vai lá mexer o caule dela, ver se você consegue mexer. Não consegue mexer. Por quê? Porque a parede celular, ela está impregnada, ela está concisa, ela está completa. Ah, professor, no talo de couve também não tem parede celular? Tem, mas só tem a parede celular primária. Para o vegetal ser resistente e não ter mobilidade e flexibilidade, eu necessito do quê? Da parede celular secundária. E aí, tendo essa parede celular secundária, não ocorre o movimento, em hipótese nenhuma, desse vegetal. Beleza, galera? Tranquilo? Então, era isso que eu precisava falar com vocês. Finalizar aí essas especificações e a parede celular. Beleza? Provavelmente, galera, semana que vem nós vamos fazer os exercícios dessa membrana plasmática, tá? E para que a gente possa aí, mais tardar aí na quarta-feira, começar conteúdo novo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Algo não ficou entendido? Ou estou liberado? Ô, Pro, Oi, eu tô com dúvida só no trabalho. diga lá, meu rei. Então, o trabalho é para pesquisar todas aquelas... Ó, o trabalho é o seguinte, Vander, eu pedi para vocês fazerem os 4 tipos de transporte. Transporte passivo por difusão simples. Escreve, transporte passivo por difusão simples.
O que é? Aham. Aí ele ocorre com uma membrana permeável, ele ocorre, a solução passa do menos concentrado, do mais concentrado para o menos concentrado, tal. Diga lá, igualzinho que eu fiz com vocês. E aí vai me colocar uma imagem. Simples. Transporte Beleza. passivo por difusão facilitada. Coloca o que é. É igual à difusão simples, só que aí ele tem transportadores. Pesquisa na internet alguma imagem. Copia lá. Outro transporte, passivo por osmose. Fala as características. Osmose é isso, aquilo, uma membrana semipermeável, vai do menos para o mais, tal, tende ao equilíbrio, tal, e faz os dois desenhos. Quais são os dois desenhos? Ô, te manda pelo WhatsApp. Isso, pelo WhatsApp. Você vai fazer olhando para a célula e você vai fazer olhando para o meio. Lembra que na quarta-feira eu fiz os dois desenhos. Eles são ao contrário. Cuidado. Então, na osmose, eu quero dois desenhos. E o último transporte, Evandro, que é por transporte ativo, pela bomba de sódio e potássio, que era o que acontecia com o neurônio. Então, escreve as características, desenha um neurônio mencionando as cargas diferentes aí, tendo mais carga potássio dentro e mais carga negativa, positiva aí fora, que é o sódio. É só isso. Então só fala as características e bota a imagem. Acabou, gato. Eu já te dei o Beleza. trabalho pronto. É só olhar as imagens que você mandou no grupo. Maravilha. Ô, Tá Pro, bom? então eu só vou desenhar, porque desenhar eu não desenhei, não. Demorou? Então, complete. A hora que você terminar, você manda para mim, tá bom? Pro, pode entregar até 6 horas? Filho, entrega hoje até 11 horas, não tem problema. Quer entregar amanhã, Beleza. entrega amanhã. Mas, Evandro, faz o negócio bem feito. Eu odeio Pode porcaria, deixar. tá bom? Pode Pro, eu não deixar. vou entregar hoje, vou entregar amanhã. Beleza. Mas entrega algo de qualidade. E eu detesto porcaria. Beleza? Beleza. Tranquilo? Faz bem feitinho, manda para mim e aí eu já acrescento lá a sua nota de trabalho. Tá bom, galera? Mais alguma dúvida? Não. Diga lá, Negativo. Chagas. Põe a Sim, música aí, mano. Ó, o Bernardo aí tá colocando música aí, tá escutando música no meio da aula aí, professor. Vai lá, Chagas, diga. Não, o Bernardo tá escutando música aí no Ah, o meio Bernardo? da Tô aula. não, tô não. Mas o Bernardo pode, velho. O Bernardo só tira 10 e sem vergonha. É, o Ele Bernardo pode é a escutar lenda, música, rap, funk, pode plantar bananeira. O bicho é fera. Não tem jeito, não. Infelizmente, o bicho é crânio mesmo. Então, vai ser difícil aí. Mas tá bom, galera. Vou embora. Fiquem com Deus. Maravilhoso final de semana para vocês. Não esqueçam o meu trabalho. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.